Nesta noite saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou grato pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos nesta noite. E eu vou aqui compartilhar. Mas antes quero dizer que meu nome é Derito. O meu sotaque é diferente. Eu sou de Moçambique. Então algumas palavras elas são diferentes, né? E eu quero aqui compartilhar uma palavra. Eu quando soube que estarei aqui nesta noite, e ao mesmo tempo soube também que terei oportunidade, aí eu, orando, preparei uma palavra. Mas caminhando para cá, Deus insistiu muito no meu coração para que eu partilhasse outra palavra, que se encontra no livro de Reis. Eu não sei com que ele quer falar nesta noite, mas ele insistiu tanto que não deu para resistir. Este lugar é dele, este povo é dele, e a palavra é dele, então a gente não pode resistir. A palavra se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, uma história bastante conhecida, no versículo 8, que diz o seguinte: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito ao Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Queridos irmãos, Sunem era uma cidade que, diz a história, a geografia, que ficava entre Samaria e o Monte Carmelo. E era o costume do povo antigo, dos profetas, orar no monte, se dirigir ao monte para adorar, para orar. O mesmo nós encontramos lá no livro de João, quando Jesus se encontra com a samaritana, com a mulher que morava em Sicar, uma cidade samaritana, conversando com ela. No discurso, a mulher disse: nossos pais adoram neste monte, e vós dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Então, o profeta Eliseu tinha esse costume de se dirigir ao monte para adorar. Para quem nunca se dirigiu ao monte, escalar um monte é cansativo. No monte faz muito frio. E a mulher, percebendo-se disso, sem conhecer aquele homem que passava por ali, mas ela sabia que se dirigia ao monte, ela o convidou para tomar alguma refeição em sua casa. Ela não conhecia este homem, e mesmo assim o convidou para tomar uma refeição em sua casa. Na convivência, interessante aqui, o que marca muito aqui comigo, é que o profeta não se apresenta a esta mulher como profeta. Ele não tinha um cartão de membro de uma igreja. Ele não tinha uma carta de recomendação. Algum documento que o identificava como profeta. Mas ela disse para o seu marido: eu tenho observado que este que passa por aqui é um santo homem de Deus. Sem falar nada,
sem se apresentar como profeta, ele foi visto, ele foi notado como um grande homem de Deus. Isso é muito profundo, que a gente precisa seguir esse exemplo de Eliseu, né? As nossas ações falam mais que as nossas palavras, né? Onde a gente passa, tem que deixar um cheiro suave, ser reconhecido como homens de Deus, como mulher de Deus. Este é um exemplo muito forte que Eliseu aqui deixa. E outro exemplo muito profundo é a atitude desta mulher. Os irmãos sabem muito bem que na cultura antiga, o povo antigo, não ter filho não era um negócio bom. Era muita vergonha. Mulher não ter filho era vergonha. Mas, irmão, entenda que quando essa sunamita foi chamada pelo Eliseu, ela disse: eu estou no meio do meu povo e está tudo bem comigo, né? Mas a sua atitude, ela mexeu o coração de Deus, mexeu o trono de Deus, mexeu os céus, né? Interessante que ela diz: vamos fazer uma casa, que um quarto. Não é só um quarto, né? O que chama a minha atenção é que ela vai até os pequenos detalhes. Ela vai dizer: vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma lamparina. Então não é só vamos fazer um quarto. Não é só vamos servir o Senhor. Não é só vamos louvar. Não é só vamos fazer limpeza na casa do Senhor. É fazer caprichado, né? Ela descobriu que estava diante do homem de Deus. E ela percebeu que podia servir ao Senhor servindo o homem de Deus. Mas então ela diz: ok, eu não vou servir de qualquer maneira, eu vou servir com qualidade, eu vou caprichar nesse serviço. Então ela diz: vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos colocar aquilo. E ela caprichou. E a atitude desta mulher mexeu com o trono de Deus. E lendo isso, eu lembrei de um jovem que eu conheci lá no meu país. Um jovem, a história da sua família é toda gente humilde. Em outras palavras, gente pobre. Nunca se viu um empresário na família, em toda a história. Mas aquele jovem é um jovem sucedido em todos os aspectos. Sucesso emocional, financeiro, espiritual. É com aquele jovem, um jovem bastante organizado. Uma vez eu conversava com ele: por que é que ele teve isto e na sua história na história da sua família não se verifica aquilo? Ele disse: olha, eu descobri um segredo: servir ao Senhor bem caprichado. Eu não canto, eu não prego, mas eu descobri, mas posso ser pontual na casa de Deus. Sempre que há culto na igreja, estou bem, estou ali. E não só estou ali, sou o primeiro a chegar. São coisas muito mínimas, muito simples aos olhos humanos. Mas são essas coisas que atraem, que mexem, que movem o coração de Deus, né? No livro de Atos vai nos falar a história de um certo Cornélio, né? O cara, ele descobriu que podia servir ao Senhor dando esmolas. Não pregava, não cantava, mas descobriu que podia servir ao Senhor dando esmolas. E aquela atitude dele mexeu o coração de Deus. Um dia recebeu anjos: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas foram recebidas, né? E quando o irmão continuar a ver a história de Cornélio, ele foi batizado, recebeu o Pedro em sua casa e moveu o coração de Deus. Outro foi o Zaqueu. Os irmãos conhecem muitas histórias na Bíblia de homens que fizeram, aos olhos humanos fizeram pouco, né? Capricharam no que fizeram e atraíram o coração de Deus. Então, descubra como servir ao Senhor e capriche no serviço e Deus vai te abençoar grandemente. Obrigado pela oportunidade.